Nesse vídeo eu vou trazer para vocês ações do setor bancário que ainda estão negociadas abaixo do valor patrimonial. Nesse momento em que tivemos, nos meses de novembro e dezembro, um rally no Ibovespa, muitas ações ficaram mais precificadas e investidores começaram a encontrar dificuldades de encontrar ações, principalmente de bancos, que ainda negociam abaixo do valor patrimonial. E, por incrível que pareça, ainda há várias nesse sentido. Então vem comigo. E a primeira ação dessa lista, indo da mais cara para a mais barata, é o Banco ABC, que é um banco que eu detenho na minha carteira. Eu tenho o Banco ABC a um preço médio de R$17, já entregou um bom retorno. Ele está negociando um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,99, sendo que esse indicador esteve abaixo do valor patrimonial por um bom período, negociou a 0,70 inclusive, já vi negociar a 0,60, e aqui vai uma primeira dica para você que está começando no mercado financeiro. O primeiro alvo do mercado financeiro é o valor patrimonial da ação, ou patrimônio líquido, tanto para cima quanto para baixo. Aqueles que estão vendendo ações, os vendedores, aqueles que operam a descoberto, eles querem, se um papel está indo mal, atingir o primeiro alvo, que é o valor patrimonial. Então, se uma ação negocia 2 vezes o valor patrimonial e ela está indo muito mal, é bastante provável que os vendedores tenham como alvo o valor do patrimônio líquido da ação, ou seja, fazer com que a ação caia pela metade do preço, porque se ela vale 2 vezes o valor patrimonial, ela deve valer 1. Então, esse é o primeiro alvo, cair 50%. Para cima também, a ação vale 0,5 valor patrimonial. Primeiro alvo é chegar no valor patrimonial, e Banco ABC é um exemplo disso. Um banco que vem entregando rentabilidade de forma consistente, acabou alcançando o valor patrimonial da ação. Luan, e o que significa esse indicador preço sobre valor patrimonial? O preço é a cotação, então é 24,42. O valor patrimonial da ação é você pegar o patrimônio líquido, que é o resultado entre ativos e passivos da empresa, está lá no balanço patrimonial, é o dinheiro dos acionistas, vamos dizer assim. É o valor atribuído aos acionistas, é a propriedade deles. Então, se você tem um indicador que você pega a cotação, divide pelo valor do patrimônio líquido e chega abaixo de 1, significa que a empresa no mercado financeiro, na bolsa de valores, está negociando em um valor inferior ao patrimônio líquido, que é o valor dos acionistas. Isso aqui é um desconto muito claro, mas não à toa. O desconto ele existe por algum motivo em específico em dado momento. Sim, há momentos que o mercado é irracional, bastante irracional, e aí você deve se aproveitar disso. Até por isso que recomendamos o stock picking com ações brasileiras, que é um mercado ainda bastante ineficiente. Por outro lado, nunca você comprar uma ação abaixo do valor patrimonial, você não está correndo mais riscos. Seria bastante arrogância da sua parte pensar de forma contrária, sendo que esse indicador, o preço sobre o valor patrimonial, ele precisa ser lido em conjunto com o ROI. Por que em conjunto com o ROI? Porque o ROI mede o lucro líquido que você obtém a partir do patrimônio líquido, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então nunca olhe um indicador de forma isolada. É um equívoco grave, é um erro crasso. Olhe em conjunto com outro indicador. E aqui o mais adequado é o ROI, sendo que o ROI do Banco ABC fica na casa dos 14%, em alguns momentos 15%. É um ROI interessante? É um ROI bom. Nós devemos buscar um ROI acima do custo de capital. O custo de capital de um banco hoje fica em torno de 9 a 10%. Então você tem um ROI de 12, 13 até 15, esse tipo de ROI, então, ele justifica você negociar um PVP de 1. Claro que não é apenas o ROI que impacta o PVP, mas principalmente o risco político também impacta, por isso que, no geral, empresas que são controladas pelo poder público negociam abaixo do valor patrimonial da ação. Nem sempre, mas é algo costumeiro no Brasil, porque o mercado tem um certo temor com ingerência política. De todo modo, se você tem uma rentabilidade acima do custo de capital, você ter uma empresa negociando abaixo do valor patrimonial pode ser uma oportunidade. Hoje, no caso de Banco ABC, é uma grande oportunidade? Eu não vejo dessa forma, porque também a gente precisa olhar para o múltiplo de valuation mais usado pelo mercado, com bancos principalmente, o índice preço-lucro. O índice preço-lucro do Banco ABC está em 7 vezes, a sua média histórica é 8 vezes, então não é uma grande oportunidade, mas ainda o banco não está caro. Então tudo vai depender da estratégia do investidor. Lembrando que esse indicador ele não é estático, nenhum é, na verdade. Se o patrimônio líquido da empresa crescer, o valor patrimonial da ação vai crescer. E se o preço ficar andando de lado, isso significa que você vai ter um indicador que vai cair. Se eu tenho um patrimônio líquido subindo e o numerador, que é o preço, andando de lado até caindo um pouco, esse indicador cai e aí você pode ter uma oportunidade mais clara. Então é bom monitorar isso também. A segunda ação da nossa lista, aí é uma empresa que tem controle estatal, o Banco do Brasil.
negociando nesse momento a um PVP de 0,98 e ao contrário do Banco ABC, o Banco do Brasil negocia um índice preço-lucro de 5 vezes, que é um índice baixo. O que seria um índice baixo, Luan? Eu costumo tomar como critério, primeiro, o benchmark, a média do Ibovespa ou Ibovespa atual 7 vezes, mas não só isso, olhar para os pares do setor bancário, e os pares de Banco do Brasil estão negociando pelo menos a 7, 8 vezes, e ainda olhar para o histórico do banco. Qual que é o histórico do banco? É um histórico de negociar pelo menos 6 vezes. Portanto, Banco do Brasil, aí sim você teria um desconto mais claro. Tanto que eu venho comprando um pouquinho de Banco do Brasil até os R$ 60, para chegar na minha meta de 6 mil ações. E o ROI do Banco do Brasil tem que justificar, né? 19% e a média desse ROI fica em 16%. Então, se está acima da média, quando nós olhamos para o ROI, significa que a tendência é que o PVP seja superado. Porque afinal de contas, se eu tenho uma média de ROI de 16 e o banco ainda não negociando valor patrimonial, isso significa que ele pode continuar subindo tranquilamente. A terceira ação da nossa lista é o Banco Santander. Aí você já tem um índice preço-lucro acima do Ibovespa, acima da média do setor bancário. Então aqui já seria uma ação cara do ponto de vista do índice preço-lucro. E o PVP está abaixo de 1, embora não seja uma empresa estatal, porque o ROI está muito baixo. O ROI está em 8%, abaixo da média histórica de 17%. Então veja que historicamente o Banco Santander possui um ROI bem elevado. ROI superior inclusive ao Banco ABC, só que caiu pela metade. Por isso que a ação está negociando aqui nesse PVP. Qual o PVP histórico do Santander? Pelo menos o dobro. Então veja como nesse ponto o mercado foi até eficiente na precificação. Caiu pela metade o ROI, cai pela metade a cotação. Quando estamos falando cotação em relação a preço ou valor patrimonial. É isso que aconteceu. E aí, quando que o investidor eventualmente pensa em uma oportunidade? Vou comprar agora que o banco está numa situação difícil, com ROI baixo, aguardando a recuperação do ROI. Mas não é certeza que isso vai acontecer. Você precisa estudar muito bem uma empresa quando você olha para uma oportunidade. Você precisa entender se de fato ela tem esse potencial de recuperar esse ROI, essa rentabilidade anterior. Ou se essa é uma nova realidade. Se for uma nova realidade, não é uma oportunidade. A ação pode até melhorar, subir um pouco, mas não vai ter um ganho de capital que justifique o risco que você vai estar correndo de uma empresa que tem um ROI agora abaixo do custo de capital. Um ROI de 8% é abaixo do custo de capital do banco. Principalmente com uma Selic ainda em 2 dígitos. Se a Selic chegar a 6%, aí um ROI de 8% até se justifica, mas ainda não é o caso. A quarta ação da nossa lista é o Banco Pine. Esse aqui é um banco small com baixa liquidez. Então só o fato de ser small cap e com baixa liquidez já justifica um PVP mais baixo. Tudo proporcional, você está percebendo aqui. Tem risco superior, riscos superiores, você vai exigir um prêmio de risco superior e aí então o mercado bate um pouquinho no papel. Você vai perceber que nos Estados Unidos, bancos costumam negociar abaixo do valor patrimonial em dados momentos. E por que isso acontece? Porque é um mercado lá nos Estados Unidos repleto de bancos, não tem oligopólios tão claros como no Brasil. E então você tem um setor que tem mais dificuldade de ganhar dinheiro. Aqui no Brasil, o setor bancário ainda é muito lucrativo porque poucos dominam o mercado, mas essa realidade também está mudando por conta das fintechs. De todo modo, Pine ainda negocia abaixo do valor patrimonial, PL abaixo de 5, então banco descontado. Sendo que o ROI atual está bem alto, então a tendência é que o PVP alcance 1, de tal modo que a ação poderia subir 15, 20% com tranquilidade. Mas de novo, é um banco small e que tem um passado complicado, por isso que o mercado deixou de lado. Quando você olha aqui um passado sem dividendos por vários anos e ainda por cima, um passado em que você teve alguns anos aqui de prejuízo, lucros que não foram consistentes. Então o mercado também bate por conta disso. Então é small cap, baixa liquidez e passado de prejuízo e nada de dividendos. Por isso ficou muito barato. Mas agora o mercado já deu uma boa precificada, subiu 155%, mas ainda pode ser uma oportunidade se fizer parte da sua estratégia de small caps. O quinto banco da nossa lista é o BASA3, que é o Banco da Amazônia. PVP 0,85. Aqui já tem o risco estatal e também porque tem baixa liquidez. PL abaixo de Banco do Brasil, descontado. Eu fiz um vídeo há mais de um ano sobre esse banco. Quem acabou estudando e gostando lá na época ganhou um bom dinheiro. É só você digitar no YouTube Mirai BASA3 que você vai encontrar. O PVP histórico dele é 0,77, então está acima. Então o BASA3 já está negociando acima do seu PVP histórico. ROI está bem alto. Então, ele pode sim chegar a negociar a uma vez valor patrimonial, o que significaria um potencial de valorização fácil aqui de 15%, de 85 para 1. Mas aqui de novo tem baixa liquidez, risco estatal, até maior que o Banco do Brasil, porque aqui o controle é puramente da União, então esteja ciente disso. E o sexto banco da nossa lista é o Bradesco, que apanhou bastante por conta do ROI baixíssimo em 2023, negociando uma relação preço sobre valor patrimonial
de 0,80, 20% de desconto em relação ao valor patrimonial. É como se você vendesse todos os ativos hoje do Bradesco e ainda sobrasse dinheiro para os acionistas em excesso. Então é isso que está acontecendo. É como se você pegasse os prédios, a marca, todos os bens, e aí você simplesmente está dizendo no mercado financeiro que não vale tudo aquilo. E por que isso está acontecendo? ROI baixo, olha só o ROI, bem abaixo da média histórica de 13% e 14%. Índice preço-lucro está alto, por quê? Porque o lucro caiu, até mais que o preço. E aqui, um banco inteiramente privado, com um ROI histórico bom, negociar nesses patamares, muitos estão vendo como oportunidade, mas não à toa. ROI caiu e PL subiu, então é isso que está acontecendo no momento. E a recuperação deve ser lenta. E de fato é porque o próprio CEO do Bradesco reconhece isso. Agora, há pessoas dizendo, mas o Bradesco está com ROI baixo hoje, mas o Banco do Brasil em 2016, 2015 também aconteceu esse tipo de coisa, se recuperou. Sim, aí é a sua tese de investimento. Então veja a importância da tese de investimento. E só entrar em companhias que você de fato acredita na recuperação, não por uma suposta memória de mercado, isso aí não existe. Pode existir no curto prazo, em análise gráfica, mas não aqui em análise fundamentalista. Empresas que deterioram seus fundamentos podem nunca voltar. Veja o caso de Oi. Então, só tem as ideias mais esclarecidas. E aí você pode aproveitar oportunidades diante disso. O sétimo banco da lista é o Banrisul. Negocia um PVP de 0,62. E vocês viram que eu estou trazendo do mais caro para o mais barato, mas todos abaixo do valor patrimonial da ação. 0,62 é um desconto grande hoje em dia. Com PL de 6, que é basicamente o PL histórico, o do Banco do Brasil está melhor, só que o PVP do Banco do Brasil já subiu mais. E por que o PVP do Banrisul ainda está abaixo do valor patrimonial? Primeiro que é um banco de um estado da federação, não da União, então já dá um pouco mais de risco por conta disso. E segundo, ROI de 10%, abaixo da média histórica. Banco do Brasil, ROI de 19%, acima da média histórica. Então é assim que funciona. É uma oportunidade? Eu não vejo agora nesses patamares. Como é um banco mais arriscado, eu prefiro um prêmio de risco bem superior, pagar 0,50 valor patrimonial. Eu tenho inclusive uma ordem no válido até cancelar em Banrisul, uma ordem grande, que eu deixo nos meus vídeos para membros do canal. Se você tiver interesse em dar uma olhada e ter acesso a outros vídeos educativos e de análise de empresas, considere se tornar membro do canal sem compromisso, podendo cancelar a qualquer momento. Mas sim, isso não é tão bom quanto Banco do Brasil, mas olhando para a oportunidade, para mim faz total sentido, porque é um banco que você vai ter uma rentabilidade, um dividendo mínimo ali interessante, desde que você pague um bom preço. E por fim o BMG, que é o mais barato de todos hoje em dia, com um dividend yield bem alto, que tem sido pago para atrair investidores, porque o mercado está bastante descrente com o BMG. A governança do BMG, a falta de tag along, só tem ações preferenciais sem tag along em livre negociação, o ROI baixo, a narrativa de se tratar de um banco físico mais digital, que nunca se confirma em termos de rentabilidade. O PL, hoje um PL alto, PL de Bradesco e, quiçá, Santander. O ROI permanece em patamares baixos há algum tempo, está um pouquinho acima da média, mas 6%. É ROI abaixo hoje de Banco Inter, que é um banco de forte crescimento. Então, assim, é uma oportunidade? Pode até ser, mas o risco é grande por conta da governança e já deu uma bela de uma subida. É um banco de IPO mais recente, mas não tem um histórico de prejuízo como o Banco Pine, então dá até para entender que o BMG não é tão arriscado quanto o Banco Pine quando você olha para o histórico, mas algumas empresas mudam completamente. Então não dá para ficar só olhando para o passado, mas olhar para o que a empresa é hoje. E veja que esse dividendo todo é com um payout bem elevado. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando da armadilha dos dividendos. E no geral, quando você tem empresas que pagam um payout muito acima da média, é para desconfiar. Por isso que BMG ainda nunca me convenceu a comprar. Por mais que eu identifiquei ele a 0,30 valor patrimonial, já fiz até vídeo no canal, mas nunca me deu vontade de comprar efetivamente. Se você vê como oportunidade, tudo bem. Deu para ganhar dinheiro de qualquer forma, mas será que para ser sócio de longo prazo, BMG é uma boa? Eu tenho as minhas dúvidas. Agora, para aproveitar uma oportunidade ou outra, desde que você ganhe dinheiro, está tudo certo. Sendo que eu só tenho Banco ABC e Banco do Brasil desses bancos que eu citei aqui. E eventualmente posso inserir Banrisul por conta da ordem no VAC. Banco do Brasil, 5.600 ações, a um preço médio de R$ 33,53. Pretendo chegar então a um preço médio de R$ 35 antes do desdobramento. Lembrando que as matrículas do nosso treinamento Formação Mirai Investing estão abertas por tempo limitado. É a nossa segunda turma, a primeira foi um sucesso. Nesse treinamento o que você vai encontrar? Um módulo completo de ações, vamos tratar também de opções, não é o foco, mas tem opções aqui dentro. Valuation em nível tão aprofundado quanto cursos de certificação financeira e MBAs, noções de matemática financeira que você não encontra em outros cursos por esse preço, e você vai aprender do absoluto zero, caso você queira. Você tem uma análise completa de quase 40 horas aula. Investimentos no exterior, reserva de valor onde você tem criptomoedas,
renda fixa de uma maneira completa, é o melhor módulo de ações que você vai encontrar no mercado. Ainda tem a nossa garantia de satisfação total, em que completando 100% do curso e mesmo assim não se sentindo mais preparado, você poderá ter o seu dinheiro de volta. Portanto, teste o FMI e se torne um investidor ou uma investidora independente. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo sugestões de vídeos e dúvidas que você queira que sejam respondidas eventualmente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!